No episódio anterior, Orhun acabou encontrando a carta que Dr. Se-Hun escreveu no consultório dele. Orhun então lê a carta e diz para si mesmo: não, de jeito nenhum, isso não pode acontecer. Isso não pode ser. Orhun então se senta na cadeira e fica chocado com o que acabou de ler na carta. Enquanto isso, Iri está com Sarah na cabana. Ela então começa a se lembrar da discussão que teve com Orhun na entrada da mansão, depois de ter ido conversar com o Dr. Se-Hun. Na ocasião, Orhun disse para Ira que se ela não ia lhe contar o motivo pelo qual ela foi visitar o Dr. Se-Hun, então ele iria descobrir. Ira também começa a se lembrar do momento em que a Fifi chamou ela para conversar na sala da mansão, pois queria saber o motivo pelo qual ela teria ido visitar o Dr. Se-Hun. E segundos depois, Orhun chegou na sala da mansão, pedindo para que as duas lhe contassem o segredo que estavam escondendo dele. Ira então volta de seus pensamentos e fica pensando em tudo o que está acontecendo. Nesse momento, Sarah acorda, ela olha para Ira e diz: mamãe, você não vai trabalhar hoje? Ira então olha para Sarah e diz: querida, feche os olhos e durma mais um pouco. Sarah então diz: me conte uma história. Ira então começa a contar uma história para Sarah sobre uma mãe que vivia nas profundezas de uma floresta com seu filho. E na floresta havia uma fera monstruosa que queria a todo custo levar a filha dessa mãe embora. Sarah então pergunta para Ira o que a mãe da criança fez. Ira então diz para Sarah que a mãe da criança estava disposta a fazer o que fosse preciso para proteger o seu bebê e não deixar a fera levar a criança embora. Enquanto isso, Orhun continua sentado no escritório do Dr. Se-Hun. Orhun está chocado com o que acabou de ler. Orhun então se levanta, dá um murro na mesa e diz: como ela pôde não me contar isso? Orhun então dá um tapa na mesa novamente, ele pega a carta e vai embora. Enquanto isso, Elif está na sala de interrogatório, aguardando o policial chegar para colher o depoimento dela. Após alguns segundos, o policial entra na sala. Ele então se senta e diz para Elif que vai fazer algumas perguntas para ela. O policial então pergunta para Elif aonde ela esteve no dia anterior e conta para Elif que a polícia esteve o dia todo atrás dela. Elif então diz: bem, eu na verdade... Elif olha para a cara do policial e não sabe o que responder. O policial então diz para Elif que ela pode ficar tranquila, pois ela está segura ali, e pede para que Elif seja honesta com ele e conte a verdade, pois nada de ruim vai acontecer com ela. E diz para Elif que Aziz está preso e não pode fazer nada nem contra ela e nem contra o pai dela. E ele então pede para que Elif lhe diga tudo o que está acontecendo com ela. O policial então pergunta para Elif se Aziz a sequestrou e se ele está forçando ela a viver na casa dele. Elif então olha assustada para o policial e fica em silêncio. Enquanto isso, Aziz está furioso, trancado na cela. Ele então diz para si mesmo: como eu pude ser tão descuidado? Aziz então começa a andar de um lado para o outro da cela, pois ele realmente acredita que Elif vai denunciá-lo e que ele passará o resto de sua vida na prisão. Que na minha opinião é o que de fato deveria acontecer. Mas, enquanto isso, Susan chega na delegacia. Ela já chega xingando aquela menina amaldiçoada. Não acredito que ela fugiu. Preciso encontrá-la antes que ela denuncie meu irmão e ele fique pelo resto da vida preso. Mas nesse momento, Susan acaba dando de cara com Elif e o policial, que tinham acabado de sair da sala de interrogatório. Assim que Susan vê Elif, ela começa a gritar: você amaldiçoou a vida do meu irmão, você mentiu sobre ele e agora ele vai ficar pelo resto da vida preso. Susan então ameaça bater em Elif, o policial então entra no meio e diz: o que você pensa que está fazendo? Isso aqui é uma delegacia. E manda Susan se conter ou então ela será presa. Enquanto isso, Aziz continua andando de um lado para o outro, trancado na cela. Após alguns segundos, um policial vem abrir a porta para ele e diz para Aziz que ele está livre. Aziz então fica chocado com a informação e fica parado por alguns segundos olhando para o absoluto nada. Aziz então sai da cela. Enquanto isso, Susan continua conversando com o policial. Susan pede desculpas ao policial e diz que está muito nervosa pelo fato de seu irmão estar preso injustamente. O policial então diz para Susan que Aziz será liberado, pois Elif acabou de prestar o seu depoimento e confirmou que ela está morando na casa deles por livre e espontânea vontade e que é cuidadora de Arif. Susan então fica chocada com a informação, pois Elif não denunciou nenhum deles à polícia. Após alguns segundos, a Aziz aparece atrás deles. Susan então vai lá recepcionar o seu irmão e começa: meu irmão, que bom que você está livre. Que bosta. Ela então abraça Aziz, mas Aziz mantém o seu olhar fixo para Elif. Enquanto isso, Susan está abraçando Aziz e dizendo: graças a Deus, meu irmão, você está livre das calúnias que fizeram contra você. Enquanto Susan está lá fazendo seu drama e abraçando Aziz, o policial
policial olha para Askis e diz: a senhora Elif confirmou que é cuidadora de seu pai e confirmou que você não está mantendo ela na casa à força. Susan então olha para o policial e diz: mas é claro que ela disse isso, pois é a verdade. O policial não acreditou muito na história, mas como a própria Elif foi até lá e disse que está tudo bem, ele infelizmente não tinha motivos para manter Askis preso. Mas ele olha para Askis e diz: mas fique esperto, Askis, pois eu estou de olho em você. O policial então se despede de Elif e volta para sua sala. Elif, Askis e Susan vão embora da delegacia. Enquanto isso, Orhun chegou na mansão e está que nem um louco procurando por Afif na casa. Ele acaba encontrando com Sultana no corredor. Orhun então pergunta para a Sultana aonde Afif está. Sultana então conta para Orhun que Afif está em uma reunião na associação. Orhun então sai da mansão e vai direto para a cabana de Ira. Orhun então sai da mansão e começa a ir em direção à cabana de Ira. No meio do caminho, ele acaba vendo Ira conversando com Sarah. Sarah colhe algumas flores do jardim e entrega para Ira. E diz para Ira que ela escolheu aquelas flores especialmente para ela, pois combinam com ela. Ira então pega as flores que Sarah lhe deu e diz: muito obrigado, minha querida. Ira então cheira as flores e diz para a garota que as flores estão cheirando muito bem. Sarah então diz: elas estão cheirando muito bem, assim como você, mamãe. Ira então olha para Sarah e diz: você é que é a flor mais perfumada de todo o jardim. Você é a minha flor preciosa. Sarah então diz: eu também sou a flor preciosa do meu papai, mamãe. Ira então responde: claro que é, minha filha. E eu e seu pai te amamos muito. Orhun observa a conversa das duas de longe e após um tempo ele decide ir falar com Ira. Orhun então se aproxima de Ira e Ira fica um pouco assustada, pois Orhun está com um olhar muito bravo. Ira então puxa Sarah para trás dela. Orhun então olha para Ira e diz: você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso comigo. Orhun então volta de seus pensamentos. Sim, isso era apenas um pensamento de Orhun. Orhun então volta de seus pensamentos e continua observando Ira e Sarah de longe. Ira então acaba percebendo que Orhun está observando as duas. Ela então pede para que Sarah vá colocar as flores em um copo com água. Assim que Sarah sai, Ira vai conversar com Orhun. Ira então se aproxima de Orhun e diz: posso ajudá-lo em alguma coisa? Orhun fica em silêncio. Ira então diz: eu estou aqui na cabana descansando porque você me pediu para não ir trabalhar, mas se precisar de alguma coisa eu estou à disposição. Orhun então diz para Ira que eles precisam conversar. Ira então pergunta para Orhun qual é o assunto. Nesse momento, Sarah chega chamando Orhun de tio. Sarah então olha para Orhun e diz: você é amigo do meu pai, não é? Da próxima vez que ele entrar em contato com você, você pode por favor dizer a ele que eu estou cuidando muito bem da minha mãe? Pois minha mamãe é muito preciosa para mim. Orhun então olha triste para Ira. Ira então pede para que Sarah leve as flores para dentro e diz para a menina que ela entrará em um minuto. Sarah então faz o que Ira está pedindo. Assim que Sarah sai, Orhun olha para Ira e diz: fique em casa por um tempo. Continue descansando, por favor. Orhun então vai embora, deixando Ira um pouco surpresa com a conversa que eles acabaram de ter. Enquanto isso, Elif, Susan e Askis estão voltando para casa. No caminho, Susan está dizendo para Askis que assim que soube que ele foi preso, ela ficou muito nervosa e ligou imediatamente para Gurbus. E que na ocasião, Gurbus disse para ela que Elif precisava sumir por 2 dias para que os policiais não conseguissem provas contra ele, pois os policiais poderiam mantê-lo preso por 48 horas e que se dentro dessas 48 horas eles não conseguissem provar que ele teria mesmo sequestrado Elif, então ele seria liberado por falta de provas. Susan então conta para Askis que diante dessa informação de Gurbus, ela decidiu esconder Elif no galpão e conta para Askis que ela amarrou as mãos de Elif. E conta para Askis que ficou muito surpresa quando chegou na delegacia e encontrou Elif lá. Eu não entendo o que aconteceu, Askis. Não sei como essa garota foi parar na delegacia, mas estou muito feliz que você tenha sido liberado. Askis então para de andar. Ele então vai ao encontro de Elif, que estava andando um pouco mais atrás dos dois. Ele então olha para Elif e diz: então quer dizer que você fugiu para me libertar? Você faz as suas orações à noite para no outro dia ir mentir para a polícia? Você acha que é tão inteligente assim para me enganar? Você acredita mesmo que pode me enganar? Elif então diz para Askis que tudo o que ela fez foi por causa do pai dele, pois o pai dele está muito doente. Askis então interrompe Elif e diz: você conseguiu, eu fui preso. Nesse momento, Elif começa a se lembrar de quando conseguiu fugir do galpão após Sr. Arif ter deixado um alicate próximo a ela. Assim que ela sai de dentro do galpão, ela acaba encontrando o Sr. Arif sentado, totalmente desorientado e procurando por Askis. Elif então se abaixa e começa a conversar com o senhor e pergunta por que é que ele está chorando.
Arif então diz para Elif que está chorando porque perdeu seu filho e diz para Elif que já procurou por toda a casa e não consegue encontrá-lo. Elif então volta de seus pensamentos e diz para Azix que não fez isso por ele e que liberou ele da prisão por causa de Arif, por conta da doença dele. Elif então diz para Azix que se não fosse por Arif, ela realmente teria fugido e teria deixado ele preso, mas como Arif está muito doente e precisa dele, ela então resolveu libertá-lo. Elif então diz para Azix que Sr. Arif ficou transtornado quando não encontrou ele dentro de casa e diz para Azix que libertou ele, pois sem ele, Sr. Arif estará arruinado. Azix então diz para a garota que não acredita nela, pois ela é uma mentirosa. Elif então diz para Azix que ela não mente sobre nada. Azix então diz: você quer que eu acredite nisso depois de saber que você acabou de mentir para o policial? Elif então diz novamente para Azix que tudo o que ela fez foi por causa de Arif. Azix então diz: nossa, mas que pessoa excelente você é, não é? Você primeiro me denuncia, eu vou preso e depois você vai lá me libertar. Você fez tudo isso para que eu tenha gratidão por você? Elif então diz: não, eu juro que não denunciei você. Azix então se irrita e ele pega no braço de Elif com muita força e diz: você é uma mentirosa. Susan então diz para Azix que ele não deve fazer isso ali, pois eles estão no meio da rua e muitas pessoas podem estar observando eles. Azix então solta a garota e eles continuam indo em direção à casa de Azix. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório, ele está muito nervoso e muito impaciente. Ele acaba saindo na varanda para tomar um pouco de ar. Após alguns segundos, ele entra novamente no seu escritório. Ele então abre a sua gaveta e retira de lá de dentro as alianças dele e de Ira. Ele então começa a olhar para as alianças. Ele então fica olhando para as alianças, até que ele começa a ouvir a voz de Afif na mansão e se dá conta de que Afif já voltou da associação. Orhun então vai imediatamente falar com Afif. Enquanto isso, Afif chegou da associação e vai para seu quarto junto com Sultana. Sultana acaba deixando a porta aberta e segundos depois, Orhun chega no local e da porta mesmo ele já grita para Afif: você. Orhun então se aproxima de Afif e diz: como você pode ser tão sem coração? Afif então pede para que Orhun se acalme e pergunta por que ele está assim. Orhun então diz: você mandou o Dr. Seyhun ir embora do país para que ele não contasse a verdade para Ira, mas você falhou, porque eu já sei de tudo. Ele me deixou uma carta. Afif então diz: uma carta? Não estou entendendo, filho, sobre o que você está falando. Orhun então pede para que Afif pare de brincar com ele, pois ele já sabe de tudo. Orhun então diz: Ira está doente. Você mandou o médico ficar em silêncio sobre um assunto tão importante como esse. Orhun então retira a carta do bolso, ele mostra a carta para Afif e diz: tudo está escrito aqui, eu já sei de tudo. Nesse momento, Sultana sorri. Ela então começa a se lembrar do momento em que ela estava com o Dr. Seyhun e Dr. Seyhun tentou esconder a carta dela. Ela então retirou a carta das mãos do doutor e começou a ler a carta na frente dele e descobriu que ele planejava contar toda a verdade para Orhun por meio daquela carta. Sultana então entra em contato com Afif e conta para Afif o que ela descobriu. Afif então pediu para que Sultana colocasse a ligação em viva voz. Afif então começou a falar diretamente com o Dr. Seyhun. Afif então disse para o Dr. Seyhun que daria a ele uma nova oportunidade de corrigir o seu erro e diz para o Dr. Seyhun que ele deve escrever uma nova carta. Dr. Seyhun então pergunta para Afif o que ele deve escrever na carta. Afif então diz: você deve escrever que os exames de Ira constataram que ela tem um tumor no cérebro. Diante de tudo que está acontecendo com ele e com medo de perder seu filho, Dr. Seyhun aceita as ordens de Afif e começa a escrever uma carta exatamente do jeito que Afif pediu. E é essa carta que Orhun leu. Inacreditável. Sultana então volta de seus pensamentos e continua escutando a discussão entre Orhun e Afif. Orhun então pergunta para Afif como é que ela pôde fazer isso. E pergunta para Afif por qual motivo ela quis esconder a doença de Ira. Afif então diz: porque eu quero que ela morra. Eu quero que essa mulher fique fora de nossas vidas para sempre. É a única maneira de salvar você dela. Essa mulher é como uma doença que corre em suas veias. Ela só te faz mal. Afif manda Orhun se livrar de Ira para sempre. Orhun então olha para Afif e diz: a única coisa da qual eu quero me livrar para sempre é do seu sangue. Orhun então sai do quarto de Afif batendo a porta. Assim que Orhun sai, Afif olha para a Sultana. Ela então se senta no seu sofazinho horrível e diz para a Sultana que tudo saiu como planejado. E diz para a Sultana que ela fez um excelente trabalho. Afif então pede para que Sultana lhe sirva o seu chá de ervas. Enquanto isso, Azix, Susan e Elif chegam na casa de Azix. Azix então leva Elif para o galpão de carvão.
Assim que ele chega, Askis olha para Elif e diz: então você é uma excelente pessoa e me libertou da cadeia por conta de meu pai, é isso? Elif então abaixa a cabeça e começa a chorar. Askis então manda Elif pensar primeiro no pai dela, ao invés de pensar no pai dele, e diz para Elif que talvez daqui um mês os dois possam se reencontrar na vida após a morte. Askis então pergunta para Elif o que ela esperava ganhar em troca do que ela fez. Askis então pergunta para Elif o que ela queria ganhar com isso. Elif fica em silêncio. Askis então olha para Elif e diz: deixa eu te contar uma coisa. Você sabia que seu pai foi até a delegacia? E quando perguntaram para ele se eu tinha sequestrado você, ele disse que não? Você sabia que o seu pai não quis salvar você? Askis então diz para Elif que o pai dela não se importa com ela e que não está nem aí se ela está viva ou se ela está morta. Elif então olha para Askis e diz que ela acredita que seu pai esteja fazendo o seu melhor para tirá-la dali. Nesse momento, Susan chega no local e diz para Askis que Arif está procurando por ele. Askis então prende Elif no galpão e vai ao encontro de Arif. Assim que Askis vê seu pai, ele o abraça fortemente e diz para Arif que ele está ali e pede para que Arif não se preocupe mais com ele, pois ele está bem. Orhon está em seu escritório e começa a se lembrar de quando Ira foi diagnosticada com um tumor cerebral lá na segunda temporada, lá no início da segunda temporada. E na ocasião ele a abraçou e disse para ela que não importava quanto tempo restasse de vida para ela, pois ele ficaria ao lado dela até o seu último minuto. Orhon então volta de seus pensamentos e começa a olhar para as alianças de casamento dele e de Ira que estão sobre a mesa de seu escritório. Orhon então pega as alianças e as aperta na mão. Ele então se levanta da cadeira e diz: talvez Ira esteja sentindo alguns sintomas. Orhon então começa a se lembrar de alguns momentos em que viu Ira quase desmaiando enquanto estava trabalhando. Orhon então volta aos seus pensamentos e diz para si mesmo que Ira não passou mal devido ao analgésico forte que tomou, e diz: Ira deve ter passado mal por conta do tumor. Orhon então fica com raiva e faz alguns dos seus documentos que estavam sobre a mesa voarem pelos ares. Orhon então diz para si mesmo: eu nunca vou deixar nada de ruim acontecer com você. Enquanto isso, a Fif Dermihani está lá, fazendo o seu skincare. Após alguns segundos, Sultana entra com os remédios de pressão de Afif. Afif então toma seus remédios e pergunta para a Sultana como Orhon está. Sultana então conta para Afif que Orhon está no seu escritório, muito nervoso pelo que acabou de descobrir. Afif então diz para a Sultana que isso já era esperado. E diz para a Sultana que ela já não liga mais se Orhon vai perdoá-la ou não. E diz para a Sultana que a única coisa que ela quer é que Orhon nunca descubra o verdadeiro segredo delas. Enquanto isso, o pai de Elif está na porta da casa de Irmã Férida. Após alguns segundos, Irmã Férida chega em sua casa. O pai de Elif então pergunta para Irmã Férida se foi ela quem fez a denúncia contra Aziz. Irmã Férida então responde que sim e diz para o pai de Elif que ela já não podia mais aguentar aquele segredo. E diz para o pai de Elif que Aziz está preso. O pai de Elif então conta para a Irmã Férida que Aziz já foi liberado. Irmã Férida fica muito surpresa com a informação. O pai de Elif então diz para a Irmã Férida que agora Aziz vai punir Elif por ele ter sido preso. O pai de Elif então conta para a Irmã Férida que homens como Aziz não ficam presos por muito tempo e diz para a Irmã Férida que está com medo de que Aziz faça alguma coisa de muito ruim para sua filha. A Irmã Férida então começa a se sentir culpada e diz para o pai de Elif que ela nunca podia imaginar que tudo isso poderia acontecer e que ela fez a denúncia pois achou que era o certo a se fazer. Enquanto isso, Aziz coloca seu pai para dormir. Não sei porquê, mas o senhor dorme na sala no sofá. Aziz então sai da casa e vai em direção ao quintal. Ele então se senta ao redor de uma fogueira. Aziz fica olhando para o fogo. Ele então começa a se lembrar de quando ele estava fazendo um piquenique com seu pai e Elif. E na ocasião, ele disse para Elif que já tinha visto muitos mentirosos e contrabandistas, mas nenhum deles sabia fingir ser uma boa pessoa tão bem como ela fazia. E na ocasião, Elif lhe respondeu que ela não estava fingindo ser outra pessoa e que ela não era uma mentirosa. Aziz então volta de seus pensamentos e continua olhando fixamente para o fogo. Aziz então pega uma tocha de fogo e vai até ao galpão onde Elif está presa. Aziz então se aproxima de Elif com a tocha de fogo e diz: deve haver um céu e um inferno na vida após a morte, mas este é o castigo para pessoas mentirosas como você. Aziz então olha para Aziz e diz
Eu juro que eu não te denunciei. Eu não fiz isso, eu não estou mentindo. Nesse momento, Irmã Férida chega no local e pergunta para Azix o que é que ele está fazendo. Irmã Férida ia se aproximar de Elif, mas Azix coloca a tocha na frente de Irmã Férida, afastando ela da garota. Irmã Férida então se assusta, pois percebeu que Azix é um completo psicopata. Azix então pergunta para Irmã Férida o que é que ela está fazendo ali. Irmã Férida então diz para Azix que veio proteger a garota e pergunta por que é que ele está segurando uma tocha dentro do galpão. Azix então diz: então você sabe que eu estou mantendo ela aqui à força? Azix então diz: se você sabe que eu estou mantendo ela aqui à força, então você sabe do que eu sou capaz. Então, não mexa comigo. Irmã Férida diz para Azix que não pode ir embora e deixar aquela garota ali sozinha com ele. Irmã Férida então olha para Azix e diz: não foi ela quem te denunciou, fui eu. Eu o denunciei para a polícia. Azix então fica completamente surpreso com a informação. Ele então olha para Elif e percebe que a garota não mentiu para ele. Enquanto isso, Orhun está andando pelo jardim da mansão. Ele então vai em direção à cabana onde Ira está com Sarah. Ele então acaba olhando pela porta, que é de vidro, e vê Ira dormindo com Sarah. Orhun então entra na cabana e se aproxima de Ira. Ele então se abaixa e fica cara a cara com Ira, observando ela dormir. Após alguns segundos, Ira acorda e se assusta com a presença de Orhun ali. Ela então olha para Orhun e diz: Você aqui? Orhun fica em silêncio, apenas olhando para Ira.